Olá, meus amigos, muito boa noite, bem-vindo a mais um Segunda com Quinoploc. Obrigado mais uma vez por estarem aqui, segunda chuvosa aqui no Rio de Janeiro, espero que todos estejam bem. Enfim, hoje o programa vai ser muito interessante, mas antes deixa eu só abaixar aqui, galera, que teve meu celular. Vambora. Bom, antes de começar o programa, eu queria rapidamente falar de dois temas importantes. O primeiro, esta quarta-feira agora vai ser votada a CPI das universidades. Recebemos 31 emendas desde sem nexo algum, como por exemplo transformando em fiscalização na área de saúde do Estado, até emendas que podem ser sim acatadas, mudando de 5 para 7 membros, outras até talvez mudando das 3 universidades para apenas o ERJ. Enfim, vai ser debatido isso na quarta-feira e ser votado. O que eu espero é que a gente já tenha o compromisso de uma parte dos deputados, outros ainda nós estamos conversando, que de fato entendam a responsabilidade que nós temos com o Estado hoje de fiscalizar e de buscar sempre melhores soluções para uma gestão pública eficiente. Então, conto com a presença de todos na quarta-feira aqui na LERJ. E também falar de hoje que saiu na mídia com relação ao projeto sobre o policiamento no estádio. É importante deixar claro que o nosso projeto é que, o Estado crie uma empresa pública, uma empresa que seja eficiente, que utilize os policiais militares de folga, se assim eles desejarem, e mais do que isso, que essa empresa possa atuar nos eventos e ela seja mais atrativa financeiramente do que estão hoje, porque hoje já se usa a polícia militar, por exemplo, o BEP, nos eventos esportivos. A diferença é que a gente não paga nada para eles, isso é um erro. Então a polícia tem que ser remunerada pelas atividades que ela faz. E falando em polícia, hoje estou recebendo aqui o Coronel Azevedo, meu amigo, secretário da SEAP. Azevedo, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer meu, eu que agradeço. Obrigado, é uma honra receber, até porque é uma das secretarias mais importantes do Estado, principalmente numa situação que nós estamos aí mudando a nossa diretriz em segurança pública, né? Com certeza. É uma outra forma de pensar, uma outra forma de agir, com as secretarias agindo de forma integrada, entendendo o crime como um fenômeno mais complexo e não só como a parte de cima, ou seja, a ponta do iceberg. Legal. Bom, deixa eu começar aqui as perguntas. Vou com uma pergunta até pitoresca mas aí como pessoa física, né? Nós teríamos um Rio de Janeiro melhor se 11 de setembro de 2002 a Benedita não tivesse interferido no papel do BOPE? Com certeza algumas figuras que estão hoje ainda ocupando vaga não estariam. E nem influenciando da forma negativa como fazem. Pois é, a gente lembra do filme Tropa de Elite 2, né? Óbvio que com personagens diferentes, mas essa pergunta se faz necessária porque é óbvio que ninguém pretende e ninguém gostaria de ver derramamentos de sangue. Mas a verdade é que o que aconteceu naquilo ali foi algo, ao meu ver, né, surreal, quando a gente imagina que o Estado tinha as condições de fazer o seu papel, até de manter a ordem, porque depois daquilo foi uma sequência de ações que os próprios traficantes daquele momento fizeram em decorrência daquilo, né? E passaram batidos, né? Ali tinha que se visualizar mais o que era benefício para a sociedade, entendeu? E defender o que nos importa mais, que é a vida do cidadão livre, o cidadão de bem, e que deveria ter sido feita uma decisão mais técnica. Hoje a gente tem risco de ter algo similar àquilo, ou algo similar que aconteceu em Manaus agora essa semana? Alexandre, o que acontece é o seguinte, é próprio da atividade que a gente exerce o risco. Uma cadeia, ela nunca, eu sempre falo, ela nunca é tranquila, ela está contida. Mas o trabalho que está sendo feito pelos meus profissionais minimizam muito o risco no Rio de Janeiro. É um trabalho de controle, tem a parte humana sim, tem a parte de profissionalização sim,
mas eu estou com um agente penitenciário muito atuante hoje, acreditando no projeto do governo. Beleza. E em cima desse tema, hoje qual é o déficit que a gente tem aí na gestão penitenciária de locais, né? A gente viu que tem um problema com o Degase, o ministro Fachin dando uma determinação para soltar diversos menores, porque tinha um acordo com o Estado há 10 anos atrás, acabamos não cumprindo, e agora a gente está aí na iminência de soltar os menores, menores que são de alta periculosidade, inclusive, vão estar aí nas ruas, assombrando a sociedade, mas porque tinha ali um déficit de vagas. Existe esse déficit de vaga hoje no sistema prisional do Rio? Como é que está o trabalho para recompor essas vagas? Existe um déficit de 24 mil vagas. É o déficit do Estado do Rio de Janeiro. Por isso que um dos projetos do governador é a construção do presídio vertical. E às vezes as pessoas falam muito sem conhecimento, que esses primeiros presídios são justamente para os presos que querem trabalhar, de baixa periculosidade e que vão ser inseridos no mercado de trabalho. Por isso que a gente está reativando a Fundação Santa Cabrini. Então é um projeto extremamente interessante. Ele vai ser para todas as unidades, todos os perfis? Claro que não. Cada preso, cada perfil, uma lógica de acautelamento. Mas é muito interessante. Eu já tinha visto, né, esse tipo de modelo nos Estados Unidos. Estados Unidos e Japão, os dois têm. Inclusive eram prédios não muito altos, né? Prédios mais ou menos de 15 andares, 16 andares. E eles ficavam ali, inclusive em alguns filmes já até passaram com um prédio. O que você vê de diferente? Qual tu acha que é o benefício de estar num prédio ao invés de estar num campo térreo? É o que eu falo. Primeiro tem que selecionar o perfil. O perfil preso de baixa periculosidade. Operação de baixa complexidade. Eu consigo fazer uma unidade com 80 milhões para 3.456 vagas de presos que vão estar sendo inseridos paralelamente no mercado de trabalho. Ou eles vão estar em capacitação ou vão estar trabalhando. Se eu for optar para esse perfil de preso, para uma unidade horizontal, é de 400 a 500 vagas. Então eu consigo otimizar muito mais o recurso público, dou dignidade para o interno, crio oficinas e o acautelo com segurança. O pessoal fica fazendo ilações fora da realidade. Mas se colocar fogo, mas se isso o perfil é selecionado. O objetivo é muito bem direcionado. E eu tenho mais ou menos 20 mil presos nesta condição. Em paralelo, está se fazendo um estudo para aí sim, unidades horizontais de segurança média ou alta para os presos com perfil que não é compatível com uma unidade vertical, mas o custo sobe muito. Tá, mas vamos lá. Por que o presídio vertical não pode receber presos de alta periculosidade? Eu até tenho uma sugestão. Você está fazendo o presídio vertical, terminou. Na base dele, você implanta dinamites para implosão. Qualquer coisa, se o presídio cair, tu implode e resolve o problema todo. A sugestão é boa. Mas por que não seria tecnicamente adequado o de alta periculosidade? É que o nível de vigília, o nível de recurso que eu tenho que usar para um preso de média complexidade alta, ele é muito maior. Eu tenho que estar com uma vigília por ele muito mais aprimorada. O outro não, ele já está inserido no mercado de trabalho. Entendi. A própria movimentação dele dá a segurança que a unidade precisa. O segredo de uma unidade tipo presídio vertical é a movimentação e posto de trabalho. O segredo principal. Da outra não. Eu entro com um aparato tecnológico muito voltado para a segurança. Eu tenho que conter. Por exemplo, provavelmente, ao final dessa fase, eu vou conversar com o governador a possibilidade de nós termos um outro presídio análogo a Bangu 1, que vai se fazer necessário. Porque o controle do crime, ele perpassa pela SEAP, pela Civil, pela PM, igualmente. Cada um acaba estabelecendo numa fase. E até uma coisa extremamente interessante que a gente está vivendo hoje no Rio de Janeiro. Eu converso com o secretário Figueiredo, converso com o secretário Marco Vinícius, a gente monitora a facção, troca informações, para quê? Para fazer um serviço único em prol da sociedade. Tem dados que só eu tenho, tem dados que só a Civil tem dados que só a PM tem, e o que interessa é que todos os dados convirjam para o mesmo objetivo. E é isso que está acontecendo.
Só que de acordo com o preço tem que dividir. Por exemplo, um preço perfil BAM 1, que eu quero pedir no final uma outra unidade. Ele tem que ficar sozinho. É cela individual, é muito mais controle. Evitar o contato, né? Exatamente. Uma das coisas assim que são terríveis, o pessoal fala, pô, Zé, tu é maluco por celular? Não, eu não sou maluco por celular, nem gosto. É necessário, é um instrumento necessário. Só que por que a gente está combatendo tanto o celular nesse início de gestão? Porque o contato do elemento preso com a sociedade é perturbador. Acarreta em mais crime, acarreta em extorsão, acarreta em controle, acarreta em poder que ele não pode ter. Então, os meus agentes estão fiscalizando com muito rigor. Nós estamos em junho, assumi em janeiro, 5.200 apreensões de celular. Caramba. 5.200. Ah, mas você está fazendo só isso? Como entra? Vários setores. Já peguei celular entrando até de drone. À noite, chegando por drone. Aprendemos o drone, combatemos. Em paralelo, parte tecnológica. Vamos colocar sim, vamos fazer teste, colocar sim bloqueadores de celular. Só que isso demanda tempo. Tempo que eu não posso deixar com um hiato de inação. Então é muita ação física, meus servidores estão se empenhando ao máximo, é muita revista, é muita geral. Para quê? Para a sociedade não sofrer a má influência do contato. Em paralelo, vamos colocar a parte tecnológica até para eu poder, essa mão de obra que hoje está se esmerando ao máximo para tirar o celular, ela vai poder fazer outras ações que também são importantes. Ainda acha muita coisa nas revistas? Como é que ainda acha. Ainda acha. É o que eu estou falando. Já aprendemos 5.200. Já aprendemos, e eu falo nós, que são servidores da SEAP fazendo isso, 9.000 servidores em desvio de conduta. 9.000? Aliás, 9.000 não, desculpe. 9 servidores em desvio de conduta. Familiares, 16 familiares. Ou seja, está se atuando em todas as frentes. Seja na asfixia, que é a apreensão do celular, uma operação. Seja na escariote, que é para detectar e prender e banir o servidor em desvio de conduta, porque ele não representa a categoria. Claro. Ele é uma minoria que mancha o uniforme do servidor penitenciário. Seja na bloqueio, que é para pegar o familiar que traz de forma equivocada, está fazendo mal para o seu ente, material não permitido para dentro da unidade, através de cavidade corpórea, escondido no tênis, dentro do cabelo, em absorvente íntimo, em fralda de criança. São das formas mais inimagináveis. Entendi. E como é que funciona? Vocês participam de um conselho de segurança, né? Certo. O conselho tem ajudado nessa perspectiva de mudança nos resultados, porque a gente tem ali SEAP, Polícia Civil, Polícia Militar, Alerj com o delegado Carlos Augusto, temos juízes, promotores, procuradores. Como é que você avalia isso? Para mim está sendo uma experiência muito gratificante, que além das sessões do Conselho sobre a presidência do desembargador Boente, nós nos falamos todo dia 24 horas. Então, os mais diversos temas que tangenciam ou entram de forma mais direta na segurança pública, nós temos o olhar, a opinião de colegas com as mais diversas experiências. Então, é muito confortante para mim, enquanto gestor, enquanto secretário, poder saber o que juízes, desembargadores que têm vivência, que viveram com uma experiência diferente da minha, eu administro cadeia desde 2002. O que ele acha sobre aquela temática? Ele trazer a baila, ele trocar, ele te aconselhar. É muito melhor para o Estado. O resultado tem sido ótimo nas diversas áreas. E como é que tem sido a experiência da SEAP nesses novos tempos que tem novos inquilinos lá, né? Tem os inquilinos, alguns saíram daqui dessa casa no qual estou. Agora a gente teve a vinda do Cunha, o ex-governador Sérgio Cabral. Como é que é o dia a dia com esse tipo de acautelado? O correto seria dizer acautelado? Pode ser acautelado, termo correto. O que nós fizemos? Nós colocamos um diretor bastante experiente lá, para garantir todos os direitos, cobrar todos os deveres, não permitir que nada que não aconteça regularmente em outro presídio autorizado pelas normas seja diferente ali. E não temos encontrado problemas. O diretor é muito bom,
colocamos ele tem uns 3 meses, ele tem conseguido. E toda vez que surge um fato novo em qualquer unidade, traz para a reunião de segunda-feira, que eu tenho reunião semanal com todos os subsecretários juntos na segunda-feira. Seja ali ou em outra unidade. Eu não tenho enfrentado problemas, mas as normas são iguais para todos. E isso também vale para o... Fica na sua jurisdição lá, por exemplo, o Pezão ou não? Fica da Polícia Militar? Não, do BEP. Polícia Militar, né? Polícia Militar. Tá. O Cunha está indo para o Bangu 8, não é isso? Já está lá, está na fase de adaptação, ou seja, ele fica isolado dos demais, com um banho de sol, sozinho também isolado. Está na parte de análise pelo pessoal técnico. E depois aí vai ficar junto com... Aí vai se decidir, de acordo com essa análise, em qual ala ele fica. Entendi. Hoje os policiais militares eles ficam no CEAP ou ficam da... E aí não vou dizer nem os que ainda estão na corporação, mas aqueles que já foram excluídos, eles ficam num presídio à parte? Tem a gente tem que dividir. Na verdade, alguns ainda estão na corporação por força de um recurso, aí ficam ainda no BEP, normalmente por força de recurso, ou quando vem para a SEAP, pós-condenação, que é o caminho natural, fica no Pedrolino Verlin de Oliveira, o PO, que a gente chama, que ele é designado para agente de segurança. Entendi. Uma outra pergunta que me fazem muito é como é que é esse relacionamento nessa gestão com as instituições que se dizem, né? Eu não vou dizer que porque o ser e o achar que são distantes, mas que se dizem de direitos humanos. Como é que eu tenho um livro que eu li que é a biografia não autorizada do Roberto Jefferson. Ele ficou numa cadeia em Niterói. Ele falou que tinha 2 situações muito interessantes que ele via lá. Uma para o bem e outra para o mal. A para o bem eram as igrejas. Como a igreja de fato tinha um trabalho social penitenciário muito importante, acalmava os presos, enfim, dava conforto a alguns. E o outro lado era essas ONG, essas coisas de direitos humanos. Tem uma até que a gente nem fala muito, que não pode falar, mas é o pessoal que fazia um inferno na vida, na cabeça ali dos acautelados, dos presos, e transformava sempre a cadeia em algo muito pior. Como é que é esse relacionamento hoje? A gente tem que dividir, né? Está muito em início de gestão. Primeiro ponto, assistência religiosa. A gente normalmente faz a referência à igreja, mas seja ela de qualquer vertente, é extremamente importante. Extremamente importante mesmo, porque cada igreja tem sua cultura. O preso, ele tem que se sentir acolhido. A espiritualidade fala muito alto. Várias coisas dão resultado em cadeia, né? É o que eu falo, uma estrada desde 2002. Agora, ninguém pode duvidar a força da fé dentro de uma cadeia. Eu já vi muito preso ser transformado. Se ele mantém essa postura fora, eu não posso dizer, porque a gente acaba não tendo esse tipo de acompanhamento, mas o lidar diário deles é diferenciado. É diferenciado. Eles são mais amáveis, eles são mais atentos ao relacionamento com o interno, às dificuldades, à família. Eu tive a oportunidade de encontrar vários em shopping e tudo. Eles são responsáveis, fazem questão de vir te cumprimentar. Eu estava uma vez num determinado shopping, daqui a pouco um preso que ficou um grande período comigo em Água Santa. Eu vi entrar, ele parou longe, ele esperou eu olhar para ele. Aí estava com a minha esposa, eu falei para ele vir, né? Tive um imenso prazer em abraçá-lo, um cara completamente recuperado, e grande parte foi feito pela igreja. Qualquer ação de direitos humanos, se ela for feita de forma madura, respeitando o direito dele e da sociedade livre, não o infantilizando, não o vitimizando, o responsabilizando sim, porque dentro daquele ato que ele fez é que ele tem que se transformar. O preso não é uma folha em branco, ele tem um conjunto de experiências, e o ato onde ele rompeu com a sociedade é uma experiência extremamente importante para ele decidir seguir dali para uma vida livre ou ele permanecer no equívoco. Então é o que eu falo, uma ação responsável de direitos humanos
é muito bem-vinda. É muito boa para o preso. Uma irresponsável não é boa em lugar nenhum, né? Nem para o preso, nem para a população livre. Hoje, e aí são duas perguntas. A primeira é o seguinte: se a gente for pegar um raio de 100% dos presos, né, qual percentual dos presos, e aí não, pode até ser um palpite, tá? O senhor acredita que poderia estar nas ruas ou por não ter sido preso injustamente, ou não ter sido transitado e julgado e menor potencial ofensivo, enfim, ou aqueles que de fato falam, cara, esse cara aqui é um prejuízo para a sociedade, porque ele está se influenciando negativamente. Qual é o percentual que se acredita que pode ter essa situação? Falando assim, por experiência, tudo que eu já vivi e que eu vivo, a gente tem que novamente dividir. O Rio de Janeiro ele não tem um problema de superencarceramento, ele tem um problema de ausência de vagas e superlotação. Uhum. Você vê o processo, em regra, até o indivíduo ser encarcerado, ele é bastante rigoroso. Mesmo dentro deste rigor, de 10% a 20% não precisava estar ali. Agora, volto a dizer, não é dado científico, é dado fruto da minha vivência. Não precisavam estar ali. E esses mutirões ajudam a tirar esses? Ajuda muito. Nada mais pernicioso do que alguém que não devia estar preso ser cesseado da sua liberdade. Então, o mutirão, porque isso acontece aonde, normalmente? Na provisória. Ele não está com uma sentença transitada de julgado. Porque depois que ele está com uma sentença transitada de julgado, raramente ele não deu motivo para aquela sentença. Uhum. Até porque a nossa justiça é garantista. Então, num universo tipo de 20 mil presos provisórios, é que esse fenômeno se apresenta de forma mais usual. Então, os mutirões acabam mitigando a possibilidade disso acontecer. Hoje mesmo, na reunião com o subsecretário, nós estamos ainda em fase de elaboração. Para a semana que vem já trazer a minuta, nós vamos pedir ao GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Tribunal de Justiça, é composto também por membros do Ministério Público, Defensoria, uma série de pessoas, a possibilidade de fazermos 3 ou 4 mutirões ainda esse ano. É tão bom que nós vamos pedir. Entendi. No círculo de profissionais mesmo. E daqueles que estão presos, e aí vamos botar na situação de transitado e julgado, né? Você acha que hoje existe a possibilidade, e aí não só por causa da estrutura da SEAP, mas aí até pela forma comportamental deles, você acha que existe uma parcela que pode sim ser ressocializado e ser entregue novamente à sociedade, ou essa narrativa de fato é uma falácia, ou não, ou tem, porque o fato é, uma hora ele volta, né? Por mais que nós não queiramos, ele volta. E a pergunta é, existe a possibilidade, existe um percentual de presos que a gente consegue falar, opa, legal, ele está voltando. Como é que é a sua visão nesse tema de volta à sociedade? Eu não tenho certeza que essa volta pode ser para o mundo livre. Tenho certeza. Você observa as experiências, o dia a dia, a lida diária ali. O vagabundo mesmo, profissional, marginal, profissional, ele é a minoria. Ele é a minoria. É só você olhar, toda vez que tem uma crise econômica, já reparou que o número de prisões sobe? Então você tem uma população flutuante que está sendo presa, que estava trabalhando. Já é uma curva um pouco diferenciada, porque se fosse algo que ele faria de qualquer forma, a crise não afetaria. Não afetaria. Hoje você consegue observar, pro lado do bem e pro lado do mal, você consegue observar pessoas com tornozeleira eletrônica vendendo produtos num engarrafamento. Você também vê pessoas, é o que eu falo, são as escolhas. Esse está de tornozeleira eletrônica, passou pelo último cadeado, está vendendo um biscoito, ou um refrigerante, ou algo do gênero. Ele fez uma opção. E você vê também, no mesmo momento, alguém com tornozeleira eletrônica, dentro de uma comunidade, de volta ao delito. Pessoas que passaram pelo mesmo local, no final, estão na mesma situação jurídica, cumprindo a medida, com opções completamente diferentes. O ser humano é complexo demais.
Deixa eu fazer uma pergunta em cima. Isso é interessante, porque, primeiro, se de fato aquele que está em regime aberto, enfim, teve ali uma provisão de liberdade com tornozeleira, ou seja, ele está sendo monitorado, se ele pode estar nas ruas, ali mesmo que vendendo bala, qualquer coisa, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que aí eu estou indo até, aqui a gente está fazendo devaneios e tentando entender, né? Vamos lá, o cara está nessa situação de tornozeleira, está trabalhando ali, vendendo bala, mas até que ponto isso não cria uma reação negativa da sociedade até para comprar a bala daquele cara, vendo aquele cara com tornozeleira, né? Como é que tu vê isso? Eu passei por essa situação com meus filhos dentro do carro. Eles acharam estranho, porque chama atenção, a tornozeleira tem uma dimensão razoável, não é algo tão discreto assim. Se você estiver de bermuda, no clima do Rio de Janeiro, várias vezes você não está. E eu tive que explicar. Olha só, ele passou por um momento da vida dele, foi condenado, está cumprindo, e se ele está ali, é porque ele está com um compromisso com a vida livre, porque senão ele não estava vendendo biscoito, não estava vendendo refrigerante. Então é uma pessoa que a gente tem que acolher, tem que dignificar a escolha deles. Porque se eu não reforçar a escolha dele, a chance dele ir por tráfico fica muito melhor. O que eu quero que ele faça? Que ele vá para o tráfico, ou que ele acabe a última etapa dele com a sociedade, que é a parte da tornozeleira, tire e continue uma vida livre? A opção é óbvia. Então, tem um preconceito? Claro que tem. Mas a função da sociedade mais madura, dos formadores de opinião, é pelo contrário, é fortalecer a posição daquele ali. Porque a outra posição a gente vê no jornal todo dia, seja de qual emissora for, que a outra escolha é o cara com a tornozeleira, que ao invés de ter entendido a progressão da medida dele, voltou para o crime. E hoje a SEAP tem convênios com instituições de trabalho, né, de empregabilidade, para fazer a inserção daqueles que de fato querem, porque realmente eu acho que o cara que é preso e depois volta pro crime, ele não deveria nem ser preso de novo. Ele deveria, tá enterrado em pé. Não sei, porque assim, vamos lá, tu passa por uma situação como essa, né? Imagino eu que não deve ser fácil você estar privado de liberdade. Você tá preso. É o segundo bem jurídico tutelado. Vida, pois é. Liberdade. Você tá preso, cara. Você tá preso. Amor. Você tem uma segunda oportunidade de não passar mais por aquilo, meu irmão. Independente da situação mais complexa que você esteja vivendo ali, até em decorrência de ter sido preso anteriormente, e isso aí é um ônus pelo crime que você cometeu. Agora, por isso que o preso ele fala que está pagando a pena. Talvez vai pagar até por da vida. No linguajar dele ele fala, eu estou pagando a pena. Pois é. Mas existem esses convênios de integrar de volta esse cara com uma empregabilidade, até porque tem muitos ali que são artistas, né? Porque o que eles fazem na cadeia tem até que estudar os caras, né? Tem artista mesmo, já tive pintor, artesão e pessoas com uma qualidade de serviço impressionante. Um pintor na época que eu estava em Água Santa, teve até exposição de quadros, eu não vou lembrar o nome, tem muitos anos. Tem mais até do que eu gostaria. Já passou por 2003, 2004. Impressionam os quadros lindos, maravilhosos. Mas, voltando, tem uma fundação chamada Fundação Santa Cabrini. Ela foi criada por Augusto Thompson, uma das pessoas mais inteligentes nessa área de penitenciarismo. É renomado mesmo. O que nós estamos fazendo com a fundação? A gente está fazendo um processo de reestruturação da fundação propriamente dita e do centro profissionalizante. Já ampliamos de 700 postos de trabalho para mais de 1.000, ultrapassamos. A ideia é chegar aos 3.000 postos, porque essa área não estava sendo explorada. Isso é um equívoco muito grande. Você não dá saída, tu não dá caminho de saída. E precisa. Daqui a uns 20 dias, estava com o presidente da fundação hoje, na reunião do subsecretário, o centro deve estar pronto. Aí nós vamos buscar convênios para capacitar aquela mão de obra. E por incrível que pareça, estava falando da situação do DEGAS, 30% do efetivo do DEGAS é jovem adulto, é maior de idade. Ou seja, de 3.000, 1.000 são maiores de idade. E na população carcerária, grande percentual é de jovem adulto.
É uma faixa que, inclusive, pode entrar no jovem aprendiz. Nossa população jovem, ela, infelizmente, tem uma grande parcela na taxa de ocupação de unidades prisionais. Entendi. Bom, vamos lá. Eu vou ler agora aqui algumas perguntas. Deixa eu começar aqui. Vamos lá. Patrícia, aqui do centro do Rio de Janeiro. Pergunta: o senhor é a favor da diminuição da maioridade penal para 16 anos? Qual o real impacto disso nas prisões do Rio de Janeiro hoje? Depende como for feito. Se eu fizer só a diminuição sem ter um projeto, daqui a pouco eu estou discutindo diminuir para 14, para 12. Nós só chegamos nesse ponto porque nós não fomos, enquanto sociedade, competentes para responsabilizar esse adolescente. Nós começamos a achar normal não almoçar todo mundo junto. A gente começou a não fiscalizar. Teve uma pesquisa que eu mandei até fazer no DEGAS, está sendo divulgado. Sabe qual é o principal ponto que leva um adolescente a cometer um delito? E ali se iniciar algo danoso para a gente? A falta de fiscalização adequada. É o pai não reforçar a figura do professor, é ele não ir à igreja, ele não respeitar o mais velho, estrutura familiar, que a gente tinha de uma forma muito, muito presente. Então, num primeiro momento, vai ter benefício? Vai. Mas se não for feito todo um trabalho de casa, nós vamos experimentar uma outra necessidade de criar um novo lapso temporal. Mas falta também ter uma legislação mais rigorosa com relação aos pais também, né? Exato. Porque a gente não pune os pais. Eu acho que isso é o que mais precisa. Eu estava na casa de um grande amigo meu, a família dele mora nos Estados Unidos. Ela mudou daqui para os Estados Unidos. E acabou que eu escutei um relato, estava batendo papo. Ela falou que foi para os Estados Unidos, colocou o filho numa escola lá, segundo ela, maravilhosa, muito bom o ensino público lá, o relato dela de excelência, e foi chamada na escola. Por que ela foi chamada na escola? Porque o filho matou uma aula. Da segunda vez, ela foi chamada pelo juiz local. E foi avisada que se acontecesse a terceira, ela ia ser penalizada. Teoricamente, uma coisa até meio para nós, né? Meio banal, né? E meio utópico ao mesmo tempo. Eu não imagino um sistema tão bem orquestrado hoje. Eu acho que é o futuro. Uhum. Que o gazetar uma aula, eu chame o pai a responsabilidade através do nosso aparato judicial. Até porque a gente está com tanta demanda reprimida que acaba não conseguindo fazer algo que é tão importante. Mas talvez os conselhos tutelares deveriam funcionar com esse viés e assim, não acho que o conselho hoje não funcione por falta de vontade dos conselheiros. Acho que realmente o poder público ele desaparelhou os conselhos tutelares e hoje a gente vê aí situações precárias dos conselhos tutelares. Concordo. A gente tem que agigantar a atuação do conselho. Ele tem que buscar essa fiscalização ativa, tem que buscar o PAI-Sim, tem que ajudar os profissionais do CREAS, tem que cobrar as políticas públicas. Eu acho que é uma oportunidade de crescimento ainda não explorada, o Conselho Tutelar. Não explorado em sua magnitude. Né? Bom, vamos lá. Boa noite, deputado. Meu nome é Bruno Souza e gostaria de perguntar ao secretário o que a SEAP pode fazer para resolver o problema de defasagem de ISAPs, acho que é isso, né? ISAPs durante o período de recuperação fiscal do Rio, já que não há possibilidade de previsão de abertura de concurso. ISAP deve ser os inspetores, né? Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária. É isso. Bruno Souza. O que nós temos feito hoje é otimizar a utilização dos nossos profissionais, já começar a se discutir, montar processo para cobrir a vacância e fazer projeto para quando a recuperação fiscal passar, porque a gente tem certeza que é transitório, a gente tem visto os números, tem acompanhado o governo e é aquela história. Uma vez eu estava numa palestra, e eu nunca mais vou esquecer isso, eu tinha 18, 19 anos, um grande comandante meu, à época, leu uma frase, ele falou: eu vou falar com vocês, mas eu quero ler uma frase. Vou explicar para vocês o que é sorte. Abre um livro. Sorte é você estar preparado quando a oportunidade surge, senão você vai ser um eterno azarado. Então eu tenho a convicção que o regime de recuperação fiscal é uma fase que nós vamos avançar para uma situação muito melhor. Então minha equipe hoje já está preparando para quando chegar esse momento ter sorte.
já está pronto, já está com edital, já está com impacto, já está com tudo para a gente poder evoluir. Hoje a gente tem essa lei, né, que é do deputado Rodrigo Amorim, que impede concursos no regime de recuperação fiscal, mas a gente tem ali os excedentes de alguns concursos, né? Eu venho sendo procurado por diversas turmas aí. O último foi 2016, não é isso? 2012. 2012. São quantos excedentes de 2012? Se eu tenho essa... Não tem esse número aqui. Tem até, inclusive, aqui o Carlos Silveira me diz, sou excedente do último concurso, de 2012, sabemos que o nosso concurso está válido dentro da recuperação fiscal. Vários concursos já foram chamados e o nosso dificilmente é citado. Gostaria de saber qual a dificuldade no chamar, se já tem previsão. Temos um grande... Bom, isso aqui a gente não é chamado hoje porque não pode criar uma nova dívida porque o regime de recuperação fiscal impede. O que aconteceu com a Polícia Militar e a Polícia Civil foi dinheiro vindo da Assembleia Legislativa para cobrir isso. Agora, assim que a gente tiver esse recurso, a gente tem a previsão de chamar os excedentes desses concursos ou não tem esse intuito? O intuito é chamar, caso venha a sair, abrir concurso? Como é que o intuito inicial, até por questão de justiça, é ver a possibilidade financeira do Estado, e dentro dessa possibilidade financeira, que uma das regras do governo, e é uma regra que tem que ser mantida, é contratar com responsabilidade. Então, o número responsável que não afeta o Estado de forma negativa é X, é chamar dos concursos remanescentes. Tá. O Márcio Indy diz o seguinte: como obter informações sobre o quantitativo de presos por instituição, por sexo, por idade, por cor da pele e outras informações pertinentes ao sistema prisional? Ou seja, ele quer dados dos presos que estão ali, para fazer provavelmente material ali analítico, né? Provavelmente pesquisa. É só se dirigir à escola na Senador Dantas, procurar a direção da EGP, né, a Escola de Gestão Penitenciária, e protocolar o pedido com a pesquisa, que ele também vai ser informado das regras, da devolutiva necessária para os servidores e como tem que se dar a publicação. Entendi, mas esses dados deve existir provavelmente, a estatística de tudo isso, tá? E a última pergunta, bom, também sobre... Caramba, tem gente do concurso de 2006, você já passou também bastante tempo, né? Mais de 10 anos tem... Mas estão na mesma condição do de 2012. A prioridade é o de 2012 ou 2006? Na verdade, a prioridade hoje é acabar de cumprir a decisão judicial que tem que se cumprir todas as vagas do de 2003. 2003. Exatamente. Faltam pouquíssimos, porque qual foi? É uma decisão judicial. Mas vamos lá. Lá em 2003, o cara que prestou concurso... Você vai tocar justamente na ferida, a dificuldade que a gente está tendo até hoje. Ele demorou tanto para cumprir. Não, e ele era bem mais novo, está falando aí de uma década, provavelmente não tinha família, não sei, agora, até fisicamente, né, você tem uma limitação ali pela idade mesmo, né? Como é que vocês estão lidando com isso? É feito o aviso, é dado um tempo para treinamento. Tem várias pessoas que não aparecem, que já tomaram outro caminho na vida, escolheram outra profissão. Tem o caso das senhoras que tiveram filhos, então elas precisam de um tempo, de um cuidado especial. Por isso é que demorou tanto. Está chegando no final agora. É muito difícil, depois de tanto tempo, você ter uma condição física. Claro que tem pessoas que têm, para passar com o rigor de um concurso. Você passaria com 21 anos, 20 anos, 22 anos. Até porque o curso de formação da SEAP é muito, muito rígido, né? É rigoroso, extremamente rigoroso. E a prova física, ela é bem puxada. Né? Bem puxada. Eu particularmente, eu não conseguiria nem nos primeiros 100 metros. Já sai fora. Meu amigo, olha só, está chegando ao final. E a gente aqui, todo final de programa, eu presenteio com livro. Às vezes, nem sempre o convidado, às vezes o pessoal esquece, mas traz um livro também. E antes de passar, eu queria te agradecer, dizer que é interessante porque o tema criminal, né? Tema prisional, ele tem a sua característica técnica, mas tem muitos dogmas, tem muitas curiosidades, né? Que as pessoas têm o interesse de saber, porque não é algo que a pessoa que está aqui fora consegue saber vendo o que está nela. Eu, por exemplo, se eu quiser saber como é que é
Porque a aurora boreal eu posso pegar, me organizar, fazer um caixinha, fazer dinheiro e ir lá para Noruega. Agora, para saber como é que é a vida de preço, eu sendo preso, eu não quero. Eu não quero passar por isso. Então é melhor perguntar a alguém que trabalha nisso. Mas foi muito legal. Eu vou lhe presentear com um livro, que é um livro muito antigo, né? É um livro que sempre é usado como referência no mundo político, né? No mundo também, no conceito de sociologia. Não que eu seja muito fã de sociologia e filosofia, realmente eu não sou. Tá? Não sou, porque hoje a gente criou uma tendência muito forte, porque eu acho que não é o melhor caminho para a sociedade. Mas enfim, esse livro se chama O Príncipe, de Maquiavel. Um italiano que mudou o conceito de pensar da política. Né? A gente sabe que a política ela tinha o viés ali normativo e não de experiência de poder, e o Maquiavel ele bota muito claro de poder. Então, o poder, nem sempre o poder é por mal, não. O poder pode ser por bem, até para você gerir regras. Né? Então, estou lhe dando de presente. Espero que seja uma leitura... Não. Com certeza será. Uma leitura muito proveitosa. Enfim. Eu vou aproveitar para indicar a leitura de um livro e lhe dar outro de presente. Então vamos lá. Todo mundo que quiser pesquisar e entender a evolução das facções criminosas do Estado do Rio de Janeiro, tem um livro que é do Carlos Amorim, CVPCC, A Irmandade do Crime. É um dos livros mais interessantes sobre facção criminosa no Rio de Janeiro. Que eu já tive a oportunidade de acessar. E foi até um acesso muito interessante, porque nós líamos o livro e conversávamos com pessoas que apareceram no livro. É mesmo? Exatamente, que estavam trabalhando ainda no sistema penitenciário, então nós perguntávamos se foi daquele jeito mesmo. Ele falava, não, esse cara é sério, foi assim mesmo. Foi uma experiência bem interessante. Agora, passar em suas mãos, esse aqui é um livro bem interessante, chamado A Guerra, que fala da evolução depois do salve geral em São Paulo do PCC. Caramba! É um livro espetacular. Espetacular. É a outra indicação na verdade, esses aqui são os que fizeram Bruno Pasmanso e Camila Nunes Dias. Exatamente. E aí ele explica qual é a dinâmica, como funciona, como o fenômeno de organização criminosa está muito globalizado. As pessoas podem perguntar, mas o secretário de Segurança Pública do Rio, lendo sobre o PCC... Esses caras revolucionaram o crime, né? Hoje eles estão ramificados em tudo que é área, né? Eles têm uma forma... Toda facção criminosa ela tem uma lógica e uma ética própria. Que eu posso não concordar, posso repudiar, mas eu tenho que entender para combater o fenômeno. Uhum. E eles têm uma ética própria. Eles iniciaram quase que com uma proteção do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, passaram por um processo de rompimento, depois passaram por um processo de romper as barreiras do Brasil. Eles têm uma forma de agir, têm as sintonias, eles têm até quem cuide da parte correcional deles. E eles têm uma forma de aliciamento por batismo diferente de outras facções criminosas. E hoje rivalizam com o Comando Vermelho. Então você vê fenômenos como aquele de Manaus, que a família do Norte, que já teve e é assim que se chama, um acordo de cooperação técnica com o Comando Vermelho, porque não queria ser batizada pelo PCC, hoje tem um processo de rompimento de duas lideranças internas que promoveu uma chacina dentro de uma unidade. Já é a segunda no Compaz. A primeira foi com 56 e essa mortandade agora, somando tudo, chegou a 55. Então é algo a se ler, porque está muito mais globalizado e as ações são muito mais complexas e amplas do que o era há anos atrás, quando nós tínhamos ainda as falanges, se dividiam por território no Rio de Janeiro, você só tinha o fenômeno da facção criminosa aqui no Rio. Uhum. Então mudou muito, é uma leitura muito boa mesmo. Azevedo, obrigado, meu amigo, mais uma vez obrigado aí por ter vindo, espero que tenha gostado aqui da nossa conversa, dizer que não só o programa, mas eu estarei sempre à sua disposição, uma pessoa que eu gosto muito, que eu aprendi a admirar pela tranquilidade, pela forma de
de lidar com uma situação tão delicada e poucos teriam essa habilidade. Então, parabéns. Obrigado aí por ter vindo. Quiser falar, daí um abraço final para a galera, fica à vontade. Para mim é um prazer estar aqui. Foi muito gratificante receber o convite para trabalhar com os servidores penitenciários. Nós temos sim que organizar a parte do cumprimento de pena e reinserção social, porque o indivíduo preso, ele só tem uma certeza: ele volta para a sociedade. E o que todo mundo deseja, e a gente tem que trabalhar para isso, é que ele volte uma pessoa melhor, com um projeto de vida solidificado que o afaste das facções criminosas. Isso é bom para mim, para você, para o mundo inteiro. E muito obrigado pela oportunidade, para a gente poder falar e lidar com esse fenômeno que atinge minha família, a sua. Verdade. E a de todos. Verdade. Obrigado, meu amigo. Pessoal, obrigado por terem estado até agora conosco. É sempre um prazer estar aqui conversando, estar debatendo as soluções dos problemas do Rio de Janeiro. E ao longo da semana a gente vai conversando, vai falando sobre a CPI das universidades quarta-feira, que é o tema que está em voga, e dizendo também o próximo convidado. O meu forte abraço, fiquem com Deus e até a segunda que vem. Tchau.